uma informação, parece que hoje pela manhã teve uma reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a bancada evangélica. E o assunto é aquela história que a Receita anulou a isenção para líderes religiosos. Como é que foi essa reunião, hein, Letícia? O que ficou resolvido ali? Bom, resolvido nada está, né? Continua tudo uma mesa de negociação. Não foi uma reunião oficial da Frente Parlamentar Evangélica, mas de alguns líderes evangélicos que são bem representativos, mas aí a gente não está falando de um grupo fechado 100%, ó, toma aqui o que essa nossa posição. Estava conversando agora com alguns parlamentares rapidamente e foi assim, bom, o que eu ouvi foi, ali foi uma reunião, eles começaram a discutir, abriram uma mesa de negociação, mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer, porque teve gente que falou para mim assim, ó, tô nem envolvido com isso. Tô nem envolvido, Letícia, não tô representado nessa reunião. É, é uma situação que realmente, aí volta exatamente o que a gente estava falando antes. É mais um fim de uma isenção de impostos, porque por mais que líderes evangélicos no Congresso digam, ah, não, não é fim de isenção de imposto, é sim sobre isso. É, aí o governo falou, bom, vamos taxar esse pessoal, porque eles têm que pagar também, integral, tal. Continua na mesma, uma situação muito parecida do estamos desagradando esse grupo aqui, aonde vamos chegar? A bancada evangélica e a frente parlamentar evangélica são grupos muito grandes, não é o mesmo grupo, né? Na frente parlamentar reúne mais gente. E, enfim, essa é outra negociação que vai se arrastar e que vai pesar em relação a outras discussões, inclusive que ontem eu ouvi em off, em conversas reservadas com parlamentares, foi isso também vai pesar na hora de discutir a MP da desoneração. Por mais que não estejam diretamente ligadas, sim que vai pesar, porque é um interesse nosso sendo atacado por uma necessidade do governo. É difícil achar nesse momento, pelo menos, gente que dê a cara para bater falando sobre isso, sim, mas aqui em Brasília a gente sabe muito bem que as conversas não oficiais, as conversas de bastidores, elas trazem muito mais informação sobre um cenário real do que sobre o que está sendo falado ali. Então, vai pesar, é tudo um bolo que o governo vai precisar resolver e a gente vai ver o talento, é mais um desafio, o talento político de Haddad nessas pautas todas, porque vai ser mais um desafio para ele agora. Tá certo. Letícia, obrigada pela sua participação. Um bom dia para você, bom trabalho aí em Brasília. Obrigada, pessoal. Bom dia. Bom dia. Eu sigo aqui com o Bom dia. Josias e também com o Thales Faria, até para falar sobre essa questão aí dessa reunião, porque foi muita chiadeira, muita repercussão nas redes, depois que a Receita Federal resolveu, né, acabar com essa isenção de líderes religiosos. E aí, falando, foi algo que foi criado pelo Bolsonaro e alguns apoiadores do Bolsonaro. Mentira, isso não foi criado pelo Bolsonaro, enfim. Aí alguns integrantes da bancada evangélica resolveram se reunir com Haddad hoje para pressionar. E a decisão, ela foi publicada na última quarta-feira, essa decisão da Receita Federal, e foi assinada pelo secretário especial da Receita Federal. Com essa mudança, as verbas recebidas pelos pastores e líderes religiosos pelo tempo dedicado às igrejas passam a ser consideradas como uma remuneração. E elas sendo uma remuneração, elas têm que ser tributadas. E não eram, né? Já a norma suspensa havia sido assinada à véspera da eleição de 2022 pelo então secretário de Bolsonaro. E por isso falaram que foi um benefício deixado por Bolsonaro aos líderes evangélicos. E aí a repercussão de todos os lados foram pressionar o Haddad. Vamos lá, ô Josias, Haddad tem que ceder para a bancada evangélica, não tem que ceder. Essa medida tomada pela Receita, ela é correta, tem que realmente tributar esses ganhos dos líderes religiosos, Josias? O ideal seria que esse assunto, Fabíola, fosse tratado sob uma ótica técnica, mas não será. Já está submetida a encrenca a uma lógica política. A primeira coisa que a gente precisa fazer nessa matéria é evitar confundir certos religiosos com religiosos certos. Os religiosos que estão chiando aqui são os religiosos errados.
Eu próprio conheço uma pessoa que fez uma opção pelo sacerdócio, é um sacerdote evangélico que opera no interior do Nordeste. Essa pessoa vive numa situação de pobreza por opção pessoal e dedica a sua vida a comunidades evangélicas nos fundões do Nordeste. E ela conversava até com ela ontem para tentar entender essa encrenca. Que me disse essa pessoa que, no caso dele, por exemplo, recebe uma prebenda ali, uma remuneração mensal, uma mixaria para se dedicar à atividade religiosa. E ele faz o pagamento da sua previdência social como um autônomo e vive realmente em situação de penúria. Fez essa opção. Ocorre que certas denominações religiosas viraram operadoras de um mercado da fé. E há hoje conglomerados religiosos no país. E esses conglomerados remuneram os seus sacerdotes, os seus pastores, regiamente. E a remuneração é variável, dependendo da quantidade de dízimos que o pastor consegue atrair, consegue retirar, extrair da sua congregação. Quanto mais dízimo, maior a remuneração. Então há algo que se parece muito com uma distribuição de resultados, uma distribuição de lucros, porque se recebe mais na medida em que consegue extrair da comunidade religiosa mais dízimos, mais dividendos, então a Receita olhou esse movimento e concluiu que era preciso taxar essa remuneração como se fosse um salário mesmo. E o Bolsonaro, diante do volume de autuações da Receita Federal, às vésperas da eleição, para agradar essa comunidade evangélica que operou para reeleger o Bolsonaro, Bolsonaro baixou lá o personagem que comandava a Receita, que é o mesmo personagem que tentou facilitar a entrada de joias clandestinamente no país, joias que vieram da Arábia Saudita para o Bolsonaro, para Michele Bolsonaro. O mesmo Bolsonaro baixou lá uma resolução na surdina, sem ouvir as instâncias da Receita, isentando ou eliminando essa tributação que a Receita impôs aos sacerdotes. E não estão falando só de evangélico, não. Isso aqui inclui qualquer tipo de sacerdote, inclusive os da Igreja católica. Né? Então, a questão, Fabiola, é diferenciar religião de empresa. Há um mercado da fé. Esse mercado precisa ser regulado, como são reguladas as empresas no país. E não se pode confundir uma coisa com a outra. Há sacerdotes e sacerdotes. Há aqueles que fazem a opção por se dedicar à religião e vivem na penúria e realmente têm uma atividade religiosa que é um sacerdócio, e há os que estão lucrando com a fé alheia. Esses que lucram, não é concebível que tenham isenção, precisam pagar imposto. Por que é que qualquer pessoa paga imposto? Um trabalhador convencional paga imposto, e um pastor que tem a sua remuneração determinada pelo lucro que obtém, esse pastor vai ter isenção? Não faz nexo, Fabiola. Agora, infelizmente, o assunto está submetido à arena política e terá uma decisão política. Espera-se que o Haddad consiga manter isso o mais próximo possível de uma resolução técnica, mas está difícil. Interessante você ir por esse ponto, porque agora a Luísa acabou de me mandar aqui as aspas do Haddad após essa reunião. E é exatamente esse ponto que você falou, Josias. O Haddad foi lá, claro, porque ele é ministro de Lula, e como o próprio Lula disse, tem que receber todo mundo, recebeu, foi ouvir a chiadeira da bancada evangélica e disse a eles: vou questionar então a Advocacia Geral da União para analisar esse caso que vocês estão trazendo. Foi por aí, disse ele, abre aspas, nós estamos restabelecendo ou estabelecendo um diálogo, até porque houve muita exploração nesses dias, uma politização indevida sobre isso, quando o que está sendo discutido é uma regra jurídica. Nós vamos despolitizar isso e vamos buscar, então, o apoio de quem dá a última palavra disso, que é
a AGU, a Advocacia Geral da União. Vai pelo lado certo, ô Thales, o Haddad? Essa é uma questão, uma regra jurídica que tem que ser analisada, tem que ser analisada do ponto de vista técnico, como diz também o Josias? Perfeito, e o Josias explicou muito bem. Em suma, o que está ocorrendo é o seguinte: os, os religiosos recebem uma prebenda. Essa prebenda, que não é grandes coisas em geral, ela começou a ser remunerada e aí virou um salário. Se virou um salário, não é mais uma prebenda. E aí, se é salário, tem que ser pagos os impostos em cima do salário. E aí, essas denominações religiosas começaram a transformar salários em prebendas. E aí o fisco veio multando essas pessoas. O que o Bolsonaro fez? Igualou prebenda e CLT e salário. Olha, não paga nada. E aí agora desfez essa portaria que o chefe da Receita do Bolsonaro havia assinado, não tinha nem passado pelo Congresso, desfez essa portaria e está essa chiadeira aí, especialmente das grandes denominações, porque elas é que vinham fazendo isso, transformando prebendas em salários transformando salários em espécie de prebendas de alto valor. E aí eram multados. Só isso. Então, fez bem o Bolsonaro, faz bem agora o Haddad de dizer: olha, vamos discutir isso técnica e juridicamente. Ao discutir técnica e juridicamente, vai ter que mudar. Vai ter que mudar. O problema é sempre o lobby no Congresso. As igrejas, essas igrejas, essa bancada, ela é muito forte e vai fazer pressão no Congresso. Vai fazer pressão no Congresso, como fizeram pressão os lobistas contra impostos. E o governo vai ficar no meio dessa briga. Por isso que o Bolsonaro tem se aproximado muito do Supremo, porque o Supremo vira uma espécie de possível blindagem contra esses lobbies. Muito embora não queira dizer que o Supremo esteja livre dos lobbies. Também pode ser vítima de lobby, mas é mais uma forma de tentar impedir que esse tipo de coisa ocorra. Quem está chegando por aqui é ela, Madeleine, nossa colunista também aqui. De sexta-feira vai se juntando a nós. Vamos sextar juntos. Cadê você, Madá? Chegou. Oi. Tudo bom? Bom Tá dia. até com o microfone ligado, cheguei. Chegou de Oi, microfone ligado. Nossa, gente, tá vendo? De vez em quando acontece. Thales, Josias, vocês estão assistindo a gente pelo All News, um prazer estar aqui. Prazer, Madeleine entende dessa coisa religiosa, né? Entende, então, eu até queria jogar para ela, vou até acrescentar mais uma notícia que caiu agora há pouco também, que os fiscais rebateram a bancada evangélica sobre essa isenção e falaram assim: poxa, preocupação desnecessária. Esse é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, eles rebateram uma nota da bancada evangélica e disse que os parlamentares não precisam se preocupar com a medida que suspendeu a isenção fiscal a pastores e líderes religiosos. Disse que a preocupação da bancada é desnecessária. Diz que os auditores fiscais não têm a sua atuação pautada por humores ou interpretações particulares. Foram o que eles escreveram no comunicado, acrescentando que agem de maneira impessoal e com base em princípios republicanos. Os grupos de auditores da Receita diz que ainda que a suspensão da medida foi correta. Para eles, a renúncia fiscal invadiu competência do Congresso Nacional ao expandir as hipóteses de isenção dos impostos. Vamos lá, Madá, o que você acha dessa isenção? Acha que a bancada evangélica está certa de ir lá cobrar o Haddad? O Haddad diz que isso é uma questão técnica e jurídica e que vai passar isso para a Advocacia Geral da União. Quem é que tem que cuidar disso? Isso quem tem de cuidar é a parte técnica, seguindo a Lei 8.212 de 1991, que no seu artigo 22 estabelece que prebenda não é salário. Aqui tem uma confusão, o Josias tem toda a razão quando ele fala que tem que deixar de politizar. Pastor e líder religioso nunca foi isento de imposto.
A isenção que a gente está falando aqui é outra. O Josias estava falando do caso do pastor, que é amigo dele, que contribui como contribuinte individual. Todos eles têm essa obrigação, como todos nós temos. Isso nunca se mexeu. O que é essa nota técnica da Receita? O que mudou? A Receita está dizendo que as igrejas precisam dar a sua contribuição patronal previdenciária sob prebenda. Isso já teve resolução no governo Dilma, já teve resolução no governo Bolsonaro. A gente vê essa nota dos auditores fiscais, que ela é muito carregada assim, do cunho moral, né? Só que o artigo 22 da Lei 8.212 de 91 diz expressamente que prebenda não é salário. Isso para nenhuma igreja. Por quê? Prebenda não tem 13º, não tem vínculo trabalhista, que é uma outra coisa. A igreja recebeu o dinheiro, arrecadou, recebeu, estou falando de igreja pequena e média aqui, tá? Tem dinheiro para pagar? Tem. Não tem dinheiro para pagar? Não tem, não paga. O pastor não tem esse vínculo trabalhista. Entre os padres é diferente. Quando o padre é um padre religioso, que a gente chama, que é o que mora em comunidade religiosa, ele nem recebe o individual. Eles recebem a comunidade toda e aquilo é dividido entre eles. Quando é um padre diocesano, que é o padre que ele tem a sua vida, às vezes ele tem até outra profissão, aí ele recebe o salário da igreja. E o pároco é o responsável pelo CNPJ da igreja. Aí desses se paga o INSS, agora, porque são funcionários contratados. Mas, por exemplo, quando tem um religioso que está lá no convento que vai rezar a missa, ele não vai pagar o INSS do cara, compreende? Essa é a briga também. Nós vamos dizer o quê? Que todos os religiosos têm vínculos trabalhistas? Porque os religiosos pagam. Eu não sei de onde veio essa história. Com toda sinceridade, nunca houve essa discussão. E aí, houve uma lei específica em 91, porque depois da Constituição de 88 ficou uma brecha, se a igreja deveria ou não fazer essa contribuição. Há uma discussão maior de liberdade religiosa, que é o seguinte: por que os estados democráticos não cobram imposto da igreja? Porque ao mudar o governo, você usa a Receita Federal para perseguir determinadas igrejas. Um caso clássico, em Angola, com a Igreja Universal do Reino de Deus, que agora no governo Lula se resolveu. Então, a gente está falando da remuneração da igreja. Existem casos, como o Josias falou, que o cara recebe a prebenda, que é um mensal que ele recebe, mas ele é voluntário e tem aquilo em contrapartida. Ele não pode reivindicar aquilo, Camila. Chegou um mês, não tem como pagar, ele não pode falar, e o meu dinheiro? Ele não tem direito nenhum, não pode nem entrar na justiça. Só que tem igreja que comissiona, por exemplo, ele leva um tanto de fiéis, a prebenda dele aumenta. Ele consegue subir a arrecadação de dízimo, ele tem uma participação nisso, que são formas diferentes que não existiam quando essa lei foi feita, e elas tocam só as grandes, muito grandes denominações que são a minoria. Então, são esses os que estão brigando, porque eles têm formas diferentes de remunerar. Como é que nós vamos fazer com algo que é comum, corriqueiro, quem é de igreja sabe, todo domingo é isso? Com o pastor que vai em outra igreja fazer sermão e recebe da outra igreja. Quem paga essa prebenda? É a igreja dele, originária. Quem paga o INSS sobre a prebenda? É a igreja originária ou é a igreja onde ele foi falar? Houve já essa lei em 91, uma resolução no governo Dilma, uma resolução no governo Bolsonaro, tentando fazer o quê? Uniformizar as decisões da Receita. Porque esse é o problema. Você vai ter casos idênticos, como você tem no judiciário também, que um é obrigado a pagar e o outro não é. E assim, na lei está que a igreja não é obrigada a pagar isso. Então, agora, eles vão ali conversar, é por isso que o Haddad abaixou a temperatura, porque o Haddad sabe que no governo Dilma o entendimento foi o mesmo, no governo Lula o entendimento foi o mesmo, no governo Fernando Henrique o entendimento foi o mesmo, e agora, o PT tem um entendimento diferente, a Receita do PT tem um entendimento diferente daquele entendimento que ela teve em todos os outros 4 governos anteriores. Falando em pagar